Fala, meus bitzinhos, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma aula no Mind Bytes. Hoje eu, Luiz Henrique e o nosso amigo Heitor, vamos apresentar para vocês o que são os condicionais, que são blocos que vão decidir se alguma coisa pode ou não pode acontecer, tá? Esses blocos são chamados de blocos de decisão. Mas espera aí. Se eles são blocos de decisão, então eles precisam avaliar uma informação para decidir qual bloco vai acontecer, qual resultado tem que acontecer, se isso pode ou se isso não pode acontecer. Então, ao encontrar uma condição verdadeira, que a gente chama de satisfatória, né, ele executa um bloco de programa que está protegido por ele. Agora, caso essa condição não seja verdadeira ou não seja satisfatória, né, aí ele vai pular a execução desse bloco e vai seguir o algoritmo sem executar esse comando que é protegido por ele, tá? Vamos imaginar aqui um cenário. Imagine um segurança de uma festa. Ele está protegendo a festa e só deixará passar quem tiver um ingresso. Então, se você tem um ingresso, ele vai deixar você entrar. Se você não tem um ingresso, meu caro bitzinho, eu tenho uma triste notícia para você. Ele não vai deixar você entrar na festa, tá? Nesse caso, nesse exemplo que a gente acabou de ver, o nosso segurança vai representar o condicional em si. Ele é a personificação do nosso condicional. Agora, ter ou não o ingresso é a nossa condição. Qual que é a sua condição? Você tem ou você não tem um ingresso? É isso que ele vai perguntar para você. E é sobre essa condição que ele vai decidir se pode ou não entrar na festa, tá? E a festa, no caso, seria o comando que é protegido pelo condicional. Então, vamos ver como isso funciona nos blocos. Vamos lá para a tecla C. Utilizando a tecla C, a gente vai vir aqui em lógica e nós vamos conhecer o comando, o bloquinho de comando C então. Repare que no bloco C então, entre as palavras C então, existe um hexágono, né? Que essa forma geométrica aí, que é um pouquinho alongado, né? Mas o que que é isso? O que que é isso? O que que seria esse quadradinho aí? Né? Esse quadradinho, não, perdão, esse hexágono. Ele seria a nossa própria condição. Então, vamos colocar uma condição aqui de igualdade, tá? Por exemplo, 1 igual a 1, certo? Então, se 1 for igual a 1, então, tudo que tiver dentro desse espacinho do C, então, vai ser executado. Como, por exemplo, gerar uma galinha. Vamos lá, então. Gerar um animal, né? Vamos selecionar a galinha. Em qual posição? Vamos colocar na posição do nosso agente. E aí, vamos lá para o nosso agente. Então, vamos colocar lá na posição do nosso agente. Então, se 1 for igual a 1, vai aparecer uma galinha na posição do agente. Tá? Vamos colocar isso dentro de um bloco para a gente colocar um comando no chat e acontecer, tá bom? Então, vamos lá. Colocar o comando condicional. Então, vamos apertar no botãozinho verde aqui, né? Então, quando a gente for no chat, apertar T e digitar condicional, vamos ver o que acontece. Aparece uma galinha na mesma posição que o nosso agente. Por que isso aconteceu? Porque o nosso condicional, o nosso segurança da festa, pegou e olhou, você tem ingresso? Ou seja, ele perguntou para você, 1 é igual a 1? E aí você falou, sim, 1 é igual a 1, sim, eu tenho ingresso. Então, o que ele vai fazer? Ele vai deixar você entrar na festa, tudo que ele estiver protegendo. Como ele está protegendo o bloco gerar animal em posição do agente, então ele vai gerar um animal, nesse caso uma galinha, na posição do agente, tá? Mas o que acontece
se a condicional não for verdadeira, né? Então, ele não vai acontecer. Vamos lá, vamos voltar lá para o nosso C, então. Vamos trocar essa condição aqui. Vamos fazer se 1 for igual a 2, ok? 1 é igual a 2? Não, 1 é diferente de 2. Então, teoricamente, o segurança vai perguntar para você, 1 é diferente de 2? Você vai falar, ele vai perguntar para você, 1 é igual a 2? Você vai falar, não, 1 não é igual a 2. E aí é uma resposta que ele não deseja, uma resposta que ele não espera. Então, o que ele vai fazer? Ele não vai deixar você entrar. Então, vamos fazer esse teste aqui, ó. Vamos apertar o botãozinho verde, abrir o chat, digitar o nosso comando e não gera nenhuma galinha na posição do nosso agente. Por quê? 1 é diferente de 2. Então, toda vez que uma condicional for falsa, o nosso comando C, então, o nosso bloco de comando C, então, vai fazer o nosso algoritmo ignorar tudo que estiver dentro dele. Fala pessoal, eu sou o Heitor e eu vou junto com vocês fazer uns exercícios com a programação em blocos para mostrar a vocês um pouco na prática tudo que o Luizão aqui explicou para vocês. Beleza, pessoal? Então vamos lá caminhar até a minha sala de exercícios, onde o nosso agente está nos esperando. E esse primeiro exercício é muito simples para mostrar para vocês o conceito e eu chamo ele de plantar em um bloco específico. Basicamente o que vamos fazer é programar o nosso agente para plantar na frente dele uma muda de carvalho se tiver um bloco de terra na frente dele. Desse jeito. Certo, pessoal? Então, primeiro de tudo, vamos dar essa muda de carvalho para o nosso agente para ele usar mais tarde. Agora vamos apertar C. Primeiro de tudo, vamos em jogador e selecionar o comando de chat run, porque assim podemos rodar o código várias vezes quando escrevemos run no chat. Em seguida, vamos na seção de lógica e pegar este bloco de condicional. Basicamente, se algo é verdadeiro, então uma ação é realizada. Então agora vamos em blocos, porque a gente quer ver se o bloco na frente do nosso agente é um bloco específico, a gente quer ver se isso é verdade. E a posição aqui, vamos colocar um bloco de posição. Nós queremos checar se na frente para baixo do nosso agente tem um bloco de terra. Então retornamos a posição do nosso agente e a posição do mundo com 1 para frente e -1 para baixo. Assim ele detecta o bloco que está na frente dele no chão. Então, se tiver um bloco de terra na frente do nosso agente no chão, ele vai definir como slot ativo o primeiro do inventário dele, que é onde está a muda de carvalho que a gente deu para ele. Em seguida, ele vai colocar essa muda para frente. Bora testar, pessoal? Então deixa eu escrever run aqui no chat. E como vocês podem ver, ele plantou porque a condicional é verdadeira. Sim, existe um bloco de terra na frente dele e, portanto, a ação de plantar a muda de carvalho na frente dele é realizada. E para mostrar que isso funciona mesmo, eu vou quebrar aqui o bloco de terra e substituir por uma tábua de pinheiro. E como vocês podem ver, se eu digitar run de novo, nada acontece porque a condicional é falsa e, portanto, a ação não é realizada. Bem tranquilo, né, pessoal? Então vamos lá, pessoal. Segundo exercício, um pouquinho mais complexo que o último, mas nada difícil de entender. Vamos lá. Aqui a gente vai querer programar o nosso agente para, se ele detectar um bloco de pedregulho na frente dele, ele quebrar esse bloco e substituir por um tijolo de pedra. Mas se ele detectar um bloco de cascalho, ele quebrar e substituir por um tijolo de lama. Então vamos lá, pessoal. Primeiro de tudo, a gente vai colocar o tijolo de pedra no espaço 1 do inventário do nosso agente e o tijolo de lama no espaço 2 do inventário do nosso agente. E eu vou te explicar para você mais tarde. Agora apertando C, vamos de novo pegar o bloquinho azul de comando de chat run para a gente rodar o código várias vezes. E a gente vai precisar de 2 blocos de condicional. Um para ele checar se é verdade que tem um bloco de pedregulho na frente dele e outro para testar se é verdade que tem um bloco de cascalho na frente dele. Então vamos lá, começando pegando aqui o bloquinho de teste. A gente quer testar se tem um pedregulho na frente dele. Então vamos em posições, pegar a soma de posições, porque a gente quer somar a posição do nosso agente com um bloco do mundo,
porque assim ele retorna o bloco na frente do nosso agente. Então vamos lá, colocar um aqui. E agora vamos copiar e colar esse bloquinho e colocar embaixo. E o que a gente vai alterar é o bloco de pedregulho, a gente vai trocar pelo bloco de cascalho. Então vamos lá, pessoal. Indo para a parte do pedregulho, a gente vai pegar o nosso agente, a gente quer que ele defina o slot ativo 1, que é onde está o tijolo de pedra. Em seguida, a gente quer que ele destrua o bloco que está na frente dele. A gente quer que ele destrua o pedregulho na frente dele. E depois a gente quer que ele coloque o bloco de tijolos no lugar. Para o bloco de cascalho não vai mudar muita coisa. O que a gente vai precisar fazer de diferente aqui é a gente quer que ele defina o slot ativo, o segundo, que é onde está o bloco de tijolos de lama. E de resto a gente faz igual. A gente quer que ele destrói o bloco que está na frente dele e coloque o bloco novo no lugar. Então vamos lá, pessoal. Aqui em cima ele vai ver se tem um bloco de pedregulho na frente dele. Especificamente ele vai destruir o bloco e colocar um de tijolo. E se for de cascalho ele vai destruir e colocar um de lama, pessoal. Então vamos testar? Se eu colocar então um bloco de pedregulho na frente dele e escrever run no chat, ele destrói e põe um bloco de tijolos na frente. Porque o primeiro condicional é verdadeiro, então ele realiza a ação, e o segundo é falso, então ele não realiza a ação do segundo. Então agora, se eu colocar um bloco de cascalho na frente dele, vamos digitar run novamente. Ele vai quebrar e colocar um bloco de tijolos de lama. Porque ele viu que a primeira condicional é falsa, então ele foi para a próxima. Ele viu que era verdadeira, então ele realizou aquela ação específica. Agora vamos ver se eu escrever e não tiver nada na frente dele. Ou se eu colocar um bloco diferente na frente dele. Vocês podem ver que não tem ação nenhuma, porque as duas condicionais são falsas, então ele não realiza nenhuma ação. Entenderam, pessoal? Então agora vamos para o último exercício dessa sessão. Então bora lá, pessoal, para o nosso último exercício dessa primeira parte. Vamos dar uma complicadinha? A gente vai querer criar um exercício mais complicadinho aqui que eu chamo de Ficando Rico, que basicamente a gente vai querer detectar se tiver um bloco de ouro na frente do nosso agente. Ele vai entrar em mais uma condicional, checar se tem um bloco de diamante na frente desse bloco de ouro. E se for verdade, ele vai entrar em mais um condicional e checar se na frente do bloco de diamante tem um bloco de esmeralda nesta ordem. Beleza, pessoal? Vamos tentar fazer isso daqui. Vamos apertar C. Como de costume, pegar o bloco azul de comando de chat run para a gente testar várias vezes. Ir na área de lógica e pegar um bloco de condicional. Então aqui vamos testar se tem um bloco específico na frente dele. Vamos colocar aqui o bloco de diamante. Beleza, e agora a gente vai ver se esse bloco está na frente do agente. Então novamente o bloquinho de soma de posições, a posição do nosso agente, mais uma posição do mundo para indicar a posição na frente do nosso agente. Beleza, pessoal? Opa, bloco de ouro aqui no caso, desculpa aí. Ouro. Aí. Beleza, então se for verdade que tem um bloco na frente do nosso agente, a gente quer que ele destrua esse bloco. E em seguida a gente quer que ele... Cadê? A gente vai querer que ele... Aqui. Se mova para frente. Mas, como vocês podem ver, ele só testa se tem um bloco de ouro na frente dele e ele realiza essa ação. Mas a gente quer fazer um programa em cadeia, pessoal. Beleza? Então, a gente quer checar se na frente do bloco de ouro tem um bloco de diamante para assim ele realizar essa ação, pessoal. Então, a gente vai de novo aqui na área de lógica, pegar mais um bloco de condicional e botar dentro do nosso bloco de condicional. Vamos copiar e colar. Só que aqui a gente quer checar se é um bloco de diamante e ver se ele existe a duas posições à frente do nosso agente. Beleza? Agora a gente vai ver se tem um bloco de esmeralda na frente desse bloco de diamante. Então em lógica, mais um, a gente coloca esse bloco dentro do condicional do diamante, que está dentro do condicional de ouro. Vamos copiar e colar.
e botar aqui o bloco de esmeralda. Beleza, pessoal? Agora a gente coloca aqui essas ações. Então, basicamente, como vai funcionar, pessoal? A gente vai fazer uma escadinha. Se essa primeira condicional for verdadeira no bloco de ouro, ele entra para a condicional do diamante. E se essa condicional for verdadeira, ele entra para a condicional da esmeralda. Checando se tem a esmeralda na frente, 3 blocos à frente do nosso agente. E se for verdade, aí sim ele realiza essas ações. Então, pessoal, a gente quer que ele pegue esses 3 blocos. Então, se tudo for verdade, a gente quer que ele quebre o bloco de ouro, o bloco de diamante e o bloco de esmeralda. Então, a gente quer que ele destrua o bloco de ouro, ande para frente, destrua o diamante, ande para frente e destrua o de esmeralda, pessoal. Então, é o que eu disse, é uma escadinha. Ele só vai realizar essa ação se essas 3 condicionais forem consecutivamente verdadeiras. Ele só vai fazer a ação se primeiro for um bloco de ouro, depois um diamante, depois de esmeralda. Então vamos testar isso daqui, pessoal. Então, se eu escrever run, ele quebra o de ouro, de diamante e o de esmeralda. Mas e se eu colocar em uma ordem diferente, pessoal? E se eu trocar o bloco de ouro pelo bloco de diamante? Se eu escrever run, não acontece nada, porque a gente fez o código para funcionar só se for na ordem específica ouro, diamante, esmeralda. Porque se a primeira condicional é falsa, ele já pula fora direto do código e não funciona. Entenderam, pessoal? Então, bora voltar pro Luiz e aprofundar um pouco mais? Mas um amigo meu teve uma ideia. E se a gente pegasse esse comando de gerar a abelha e colocar ele fora do condicional, certo? Colocar ele depois do nosso condicional. Será que não ia funcionar? Vamos fazer um teste então, ó. Vamos pegar aqui, tirar esse centão, pegar o comando da abelha e colocar depois do centão, certo? Vamos colocar aqui, ó, 1 igual a 2. E vamos apertar o botãozinho verde para poder executar o nosso algoritmo. Vamos apertar T para abrir o chat, digitar o nosso comando e usar a tecla Enter. Olha só, o que aconteceu? Apenas foi gerada uma abelha. Aparentemente está certo. Então, agora que a gente já testou o caso de que a nossa condição é falsa, vamos testar o caso de que a nossa condição é verdadeira. Então, vamos lá alterar lá de 2 para 1. Então, vamos fazer 1 igual a 1, certo? Aí a gente aperta o botãozinho verde para poder executar, abre o chat novamente, digita o comando e vamos ver o que acontece. Olha só, apareceu uma galinha e uma abelha. Então, o que aconteceu? Como o comando de gerar a abelha está fora do bloco condicional, ele sempre vai gerar uma abelha, independente da condição do nosso bloco, tá? Pois este comando de gerar a abelha não é protegido pela condicional e nem pelo seu irmão senão, ok? Mas e se isso não for verdade? E se por algum acaso eu precisar fazer uma ação diferente se o condicional não autorizar eu fazer o comando que está ali dentro, né? Como no exemplo anterior, vamos pensar lá no segurança da festa. Se o segurança da festa me bloquear porque eu não tenho ingresso, eu preciso comprar ingresso. Mas se eu já tenho um ingresso e eu entrei na festa, eu não posso comprar ingresso de novo, né? Para isso, temos o irmão do se, então. Temos o senão, tá? Repare que ele sempre vai estar junto com a condicional e sempre depois, porque primeiro ele vai verificar se uma condição é verdadeira. Se a condição for verdadeira, ele vai fazer uma coisa, senão ele vai fazer outra, tá bom? E no nosso exemplo da festa, ele funciona mais ou menos assim, ó. Se eu tiver ingressos, eu entro na festa. Se não, eu tenho que comprar ingressos. Mas e se eu tiver ingressos? Ele vai entrar no senão? Nesse caso, ele não vai entrar no senão.
Porque se eu tenho ingresso, o condicional ele vai me direcionar para o primeiro conjunto de informações ali, que é o entrar na festa. Ele só me direcionaria para comprar ingresso se eu não entrasse na festa, tá bom? É assim que funciona o senão, tá? Vamos ver como fica no bloquinho. Vamos lá, vamos aproveitar esse exemplo aqui que a gente tem aqui já, né? Então ali ó, a gente tem, ó, se 1 for igual a 2, então gera uma galinha na posição do nosso agente, certo? Repare que tem um maisinho aqui embaixo, certo? Se eu clicar nesse maisinho, ele vai aparecer um senão. E vamos copiar esse comando aqui de cima e fazer, ao invés dele gerar uma galinha, vamos fazer ele gerar uma abelha. Então, vai ficar mais ou menos assim, ó. Se a condição for verdadeira, ele vai gerar uma galinha na posição do nosso agente. Agora, se a nossa condição não for verdadeira, ele vai ignorar a galinha e vai gerar uma abelha na posição do nosso agente, tá? Então, vamos apertar o botãozinho verde aqui, ó. Vamos abrir o chat com T, digitar o nosso comando no chat e, olha lá, neste caso, a abelha apareceu. Por que a abelha apareceu? A abelha apareceu porque a condição não é verdadeira. Agora, vamos lá de novo, utilizando a tecla C, vamos vir aqui, ó, e trocar, em vez de colocar 2, a gente vai colocar 1. Vai ficar, se 1 igual a 1, então, né, vamos apertar o botãozinho verde, vamos abrir o nosso chat, digitar o nosso condicional. Nesse caso, apareceu uma galinha. Por quê? Porque a informação é verdadeira. Mas e a abelha? A abelha não apareceu? Não, porque ele entrou só no primeiro caso. Ok? Se fosse falso, aí, como a gente já viu, apareceria uma abelha. Tá bom? Nossa, mas eu acho que isso seria interessante ver na prática, né? Ô Heitor, você consegue mostrar uma coisinha aí pra gente, por favor? Então bora lá, Luizão. Vamos fazer mais uns exercícios com que o nosso amigo Luiz aqui acabou de explicar. E agora a gente vai usar, além do condicional se, a gente vai usar o contracondicional se não, que a gente vai chamar de if e else, que vem do inglês se e se não. Basicamente a gente vai retomar aquele primeiro exercício que a gente fez de plantar em box específico, só que dessa vez a gente vai usar a contracondicional se não. A gente vai querer que o nosso agente plante de novo uma muda de carvalho na frente dele, mas se ele não detectar um bloco de terra na frente dele, ele vai quebrar e botar um bloco de terra no lugar e aí plantar. Então vamos lá, galera. A gente deu aqui os itens para ele, já deixei aqui o bloco azul. Então agora a gente vai pegar esse segundo bloco de se verdadeiro, então uma ação é feita, se não, outra ação é feita. Assim como o Luiz explicou. Vamos aqui, em blocos a gente quer detectar, a gente quer ver se é verdade, se tem um bloco de terra na frente dele. Então vamos aqui pegar o nosso bloquinho de posição, somar a nossa posição da gente com mais um para frente e menos um para baixo, que é o bloco na frente e embaixo dele. E vamos lá, se ele detectar um bloco de terra na frente dele, ele vai definir como slot ativo o primeiro, que é onde a gente deixou a muda de carvalho, e ele vai colocar para frente. Simples assim. Agora, se for falso, se não tiver um bloco de terra aqui na frente dele, a primeira condição vai ser falsa e ele vai para contracondição. Então ele vai andar para frente, a gente vai querer que ele ande para frente, destrua para baixo, destrua o bloco embaixo dele. Em seguida ele vai ter que definir como slot ativo o segundo, que é onde a gente deixou o bloco de terra. Depois disso, a gente vai querer que ele coloque para baixo, substituindo o bloco que ele acabou de quebrar. E por fim, a gente vai querer que ele volte para o lugar original dele. Depois ele define o slot ativo, o primeiro, que é onde está a muda de carvalho. Aqui. E por último, a gente vai querer que ele coloque para frente a muda de carvalho. Vamos testar, pessoal?
Como vocês podem ver, se eu colocar um bloco de terra na frente dele e escrever run, como vocês puderem ver, ele simplesmente plantou a muda de carvalho, porque ele viu que a primeira condicional era verdadeira. Ele viu que a primeira condicional era verdadeira, tinha um bloco de terra na frente dele, então ele realizou essa ação. Agora, se ela for falsa, ela vai realizar essa segunda ação. Vamos testar? Aqui, não tem nenhum bloco de terra na frente dele, vamos escrever run. Como vocês viram, ele foi para frente, substituiu o bloco por um bloco de terra e colocou a muda de carvalho, pessoal. Então, como eu disse, a primeira não é verdadeira, então ele vai para a segunda, porque se a primeira é falsa, então ele vai para a segunda. Entenderam, pessoal? Bem simples, ele realizou uma se é verdadeira e a outra se fosse falsa. Então, bora pro próximo exercício. Para esse próximo exercício, pessoal, a gente vai brincar com o fato de que a gente pode usar múltiplas contracondições. Então, nesse exercício, a gente vai querer checar três coisas diferentes. Se tiver um bloco de lã na frente do nosso agente, ele vai spawnar uma ovelha. Agora, se for um bloco de lã rosa, ele vai spawnar um porco. E se for uma lã marrom, ele vai spawnar uma vaca. Agora, se nenhuma das três coisas for se nenhuma das três coisas forem verdadeiras, ele vai escrever no chat sem animais. Vamos testar, já deixei de novo aqui o bloco azul. A gente vai querer vir aqui em lógica, pegar o bloco se e tem um maisinho aqui. A gente vai clicar nele algumas vezes, aqui mais uma vez, porque são três condições a serem realizadas. Se nenhuma delas forem verdadeiras, ele realiza aquela última ação. Então vamos lá, vamos testar de novo. Se na frente dele tem um bloco específico e ele vai descendo conforme é falso. Entenderam, pessoal? E se nada for verdadeiro, ele vai realizar a segunda. Vamos selecionar aqui a lã branca. Como nos últimos exercícios, vamos pegar o somatório de posições, a posição do nosso agente. A gente vai somar aqui, a gente vai somar só um para frente, porque a gente vai botar o bloco na frente dele. Agora, se tiver um bloco de lã branca na frente dele, ele vai gerar na posição dele uma ovelha, pessoal. Agora a gente vai copiar e colar, porque se esse primeiro for falso, ele vai checar se o segundo é verdadeiro. Aqui no segundo a gente vai colocar a lã rosa, então. Copiar e colar aqui, gerar animal, e vai gerar um porco. Agora, se o primeiro for falso, o segundo for falso, ele vai checar se o terceiro é verdadeiro. Então vamos copiar e colar aqui mais uma vez, só que agora a gente vai checar se é uma lã marrom. E ele vai gerar uma vaca no lugar. Vamos aqui selecionar vaca. Agora, se tudo isso aqui for falso, se nenhuma dessas for falsa, ele vai realizar essa última ação do se não. E o que a gente vai querer que ele faça? A gente vai querer que ele diga no chat, aqui, sem animais. Entenderam, pessoal? Então vamos testar. Se a gente colocar a lã branca na frente dele e escrever run, a primeira condição é verdadeira, então ele spawna a ovelha. Agora, se a gente trocar pela lã rosa, escrever run, ele spawna um porco, porque a primeira condição era falsa, então ele testa essa segunda verdadeira e no caso é. E a lã marrom, ele spawna uma vaca, porque a primeira condição e a segunda são falsas, ele checa a terceira e é verdadeira. Agora, se escrevermos sem nada, ali, como vocês podem ver no chat, bem aqui nessa posição, ele escreveu sem animais, porque todas as condições eram falsas e a última era verdadeira. Então, como vocês podem ver, ele primeiro testa se tem um bloco de lã branca na frente dele. Se for verdade, ele gera um animal. Se for falso, ele pula para a próxima. Se for verdadeira, ele gera um porco. E se for falso, ele vai para o próximo. E se for verdadeiro, gera a vaca. E se for falso, ele gera o último código. Entenderam, pessoal? Então vocês puderam ver que dá para fazer várias condições com um único if.
Então agora vamos para o último e mais difícil exercício, pessoal. Então vamos lá, pessoal, para o nosso último exercício dessa sessão. Eu chamo ele de Fazendinha com um agente. E ele vai ser mais complicadinho que os outros, porque a gente vai usar várias condicionais, uma dentro das outras. Mas o que a gente vai querer fazer? A gente primeiro vai querer checar se na frente do nosso agente tem um bloco de terra. Se tiver um bloco de terra e não tiver nada dos lados desse bloco de terra, que não tem nada, a gente vai querer que o nosso agente plante uma muda de carvalho nesse espaço. Agora, se tiver um bloco de terra, mas ter água no lado, a gente vai querer que ele are essa terra e plante uma semente de trigo. Agora, se não tiver um bloco de terra, a gente vai querer que ele destrua, substitua para um bloco de grama e plante uma muda de pinheiro. Então vamos lá, pessoal, já deixar aqui de novo o bloco azul de comando. A gente vai pegar aqui o bloco de lógica de se algo é verdadeiro, então algo, se não, outra coisa. E a gente vai primeiro querer testar se na frente do nosso agente tem um bloco de terra. Então, mais uma vez, somando as posições do nosso agente com a posição da terra, para ele checar a posição correta. Aqui, como nosso agente está de lado agora, a gente coloca -1 aqui para a altura. E coloca 1 aqui. Agora, a gente vai querer colocar mais um bloco de condicional dentro desse, se for um bloco de terra. Porque a gente vai querer testar aqui se tiver um bloco de terra na frente dele. A gente agora tem que testar se do lado desse bloco de terra tem um bloco de água, para ele plantar a semente de trigo. Então a gente coloca aqui, ó, -1, que é para ver se tem uma água do lado da terra. E então a gente vai querer fazer que se for um bloco de terra e se do lado for um bloco de água, a gente vai querer que o nosso agente cultive essa terra, cultive essa grama. Define o slot ativo primeiro, que é onde a gente vai colocar a semente de trigo. E em seguida, que ele coloque a semente de trigo no local. Então, tem um bloco de terra na frente dele, ele vai checar se tem um bloco de água, ele vai realizar essa ação. Agora, se tiver um bloco de terra, mas não tiver água do lado dele, a gente vai querer que ele defina o slot ativo, o segundo, que é onde a gente vai deixar a muda de carvalho, e ele coloca essa muda de carvalho para frente. Então, tem terra? Tem. Tem água? Se sim, ele põe a semente de trigo, se não, ele põe a muda de carvalho. Agora, e se não tiver terra? Agora a gente vai querer que ele ande para frente. Se não tiver terra, ele vai andar para frente, destruir o bloco debaixo dele. Ele vai definir como ativo o slot 3 do inventário dele, que é onde a gente vai deixar o bloco de terra, de grama. Em seguida, a gente vai querer que ele coloque esse bloco de grama embaixo dele. Defina o slot ativo, o quarto, que é onde a gente vai querer a muda de pinheiro. E plante essa muda de pinheiro no bloco de terra que ele acabou de colocar. Então, o que eu disse, ele vai checar se tem um bloco de terra. Se tiver, ele entra em uma nova condicional. Se não tiver um bloco de terra, ele troca por uma de grama e põe a de pinheiro. Agora, independente do que ele realizar, ele vai andar para frente. Então vamos lá, pessoal, vamos testar. A gente vai colocar aqui a semente de trigo, a de carvalho, a de grama e a de pinheiro nessa ordem, porque a gente programou nessa ordem específica. E vamos dar run. O primeiro bloco na frente dele era só um bloco de terra sem nada dos lados, então ele plantou a muda de carvalho. Agora o que acontece se a gente apertar o run agora? Ele vai cultivar a semente de trigo, porque do lado desse bloco de terra, de grama, tinha uma fonte d'água. E agora, aqui na frente dele que não tem nada, o que vai acontecer se a gente dar run no comando? Ele foi para frente, substituiu por um bloco de terra e botou uma muda de pinheiro em cima. Seguindo exatamente as condicionais que a gente colocou, exatamente que a gente programou, pessoal. Porque a gente primeiro, como eu disse, ele vê se tem um bloco de terra na frente dele. Aqui, se tem um bloco na frente da terra dele, ele entra em uma nova condicional para checar se tiver
uma fonte d'água do lado. Se tiver, ele planta semente de trigo. Se não, ele planta a muda de carvalho. Agora, se não tiver o bloco de terra no lugar, se for falso, ele vai substituir por um bloco de terra e plantar a muda de carvalho. Entendeu, pessoal? Agora, se tudo for falso, independente do que acontecer, se alguma coisa for verdadeira, se alguma coisa for falsa, ele vai andar para frente, porque assim ele pode checar os próximos blocos e assim por diante. Entenderam, pessoal? Bem dificinho esse. Agora vamos voltar com o Luiz para ver se a gente pode complicar mais ainda as coisas. Muito bem. Agora a gente já consegue utilizar o bloco de comando condicional. Mas será que eu consigo testar duas ou mais condições? A resposta é claro que sim, meus bitzinhos. Mas para isso a gente vai ter que utilizar um pouquinho de lógica, tá? E inclusive a lógica é a nossa principal amiga e aliada quando a gente está trabalhando com um bloco condicional. Como assim lógica? A lógica, ela vai dizer para a gente se alguma coisa vai poder ou não acontecer, certo? Geralmente na lógica, quando a gente trabalha com bloco condicional, a gente trabalha com verdadeiro e falso. Lembra que eu falei? Ah, se uma coisa for verdade, a gente vai fazer alguma coisa. Se alguma coisa não for verdade, a gente deixa de fazer essa coisa e vai fazer outra coisa. Aí, agora a gente vai aprender mais algumas coisas de lógica que vão relacionar duas condições, tá? E aí, quando a gente relacionar essas duas condições, aí o nosso bloco condicional vai dizer, bom, como essa relação entre as duas condições diz que isso é verdade, então eu posso executar o comando que está aqui dentro. Agora, se a relação entre essas duas condições for falsa, na verdade, então a gente vai ignorar esse comando protegido e se a gente tiver um senão, né? Caso a gente tenha um senão, vai ser executado o que estiver dentro do senão. Vamos deixar essas coisas mais simples, né? Vamos para um exemplo, né? Então, para você dirigir, você precisa ter a habilitação e estar com o documento do veículo. Então, o nosso condicional tem que verificar se você está com habilitação e se você está com o documento do veículo, tá? Repara que eu dei um ênfase na palavra e, né? Vamos para outro exemplo, então. Quem é que pode entrar na sua casa, né? É quem mora lá ou quem é convidado. Logo, o nosso condicional vai verificar se a pessoa mora na casa ou se ela é convidada. Olha só, outra palavrinha que eu dei ênfase, a palavra ou. Vamos para mais um exemplo. Prometo que é o último. Quando tentamos desbloquear o nosso celular e a gente não consegue fazer isso em 5 tentativas, porque a nossa senha é a mais difícil do mundo, que nem o FBI, nem a CIA, ninguém consegue adivinhar, o que acontece quando a gente não consegue desbloquear em 5 tentativas? Ele mostra uma mensagem falando que a gente tem que esperar por 30 segundos. Tá? Essa mensagem só vai aparecer se você não acertar em 5 tentativas. Então, o nosso condicional vai verificar se você não acertou em 5 tentativas. Olha, outra palavrinha que eu dei ênfase. Não. Então, vamos ver. Eu utilizei 2 conectivos e a palavra não, para ver se a gente pode ou não entrar em um condicional, tá? E essas palavrinhas, né, que relacionam duas condições, elas também existem na programação, em blocos. E nos permitem fazer condições mais compreensíveis e outras condições feitas por uma, duas ou mais condições, tá? Então vamos lá. Quando a gente utiliza a palavra e, ambas as condições têm que ser atendidas. Então você só pode dirigir se você está com habilitação, se isso for verdade, e se você estiver com o documento do carro. Isso também tem que ser verdade. Se uma das duas não for verdade, você não pode dirigir. Então o nosso condicional não vai deixar você dirigir. Vamos para o segundo exemplo. Quando a gente usar a palavra ou, é preciso que apenas uma das duas condições sejam verdadeiras, certo? Então, quem pode entrar na sua casa? Ou a pessoa é convidada, ou a pessoa mora na casa, certo?
E o último caso, que é a palavrinha não, é utilizado para dizer o contrário da condição. Logo, se você acertar a senha, a mensagem não vai ser apresentada. Mas se você não conseguir acertar a senha, aí aparece a mensagem de tente novamente em 30 segundos, tá bom? Aí aqui, ó, eu fiz uma demonstração com redstone e lâmpadas de redstone para deixar isso bem claro para vocês. Vamos ver aqui a redstone, né? Primeiro vamos explicar como é que funciona a redstone. A redstone, ela funciona como uma corrente elétrica, certo? Se você coloca ela no chão, olha só, ela tá aparentemente é só um risco no chão, não tem nada nela. Mas se eu colocar uma tocha de redstone nela, olha lá, ó, ela fica viva, né? Passa corrente nela, ok? E nós temos também a alavanca que, assim como a tocha, ela ativa a nossa corrente. Mas diferente da nossa tocha, além de ativar, ela consegue desativar, ok? Então, ó, vamos ver aqui, ó. Nesse caso, nós temos a corrente direta indo para a lâmpada. Então, é a condicional tranquila, certo? Se eu acender, a nossa lâmpada acende. Se eu desligar, a nossa lâmpada apaga, ok? Esse outro caso é o E, que funciona como se fosse a nossa habilitação e o documento do veículo. Então, se eu ligar apenas um, não funciona. Imagine que você está apenas com a CNH, que é a sua habilitação. Não vai funcionar. Agora, se eu estiver só com o documento, também não vai funcionar. Porém, quando eu estiver com os dois, quando as duas forem verdadeiras, aí sim a nossa lâmpada acende. Aí sim você pode andar com o veículo. Esse caso aqui é o caso da casa lá. Lembra o nosso caso da casa? Né? Então, quem pode entrar na sua casa? Ou a pessoa é convidada e já acende, ou se eu apagar e ligar o outro, ela também vai acender, ou a pessoa é moradora. Então, qualquer uma das duas satisfaz, tá? Esse aqui é o conectivo ou. E o último caso que a gente estava vendo é o não. Então, ó, tá vendo, ó? Ela tá desligada, ó. Essa redstone do lado ajuda a gente a ver isso, ó. Ela tá desligada, mas a lâmpada tá acesa, porque ela é a negação. Então, se aqui está não, a negação do não é o sim. E se eu ligar? Se eu ligar, ela vai virar sim, porém com o não, a negação do sim é o não. Então ela fica desligada. Então, é essa lógica que a gente vai estar utilizando. Então, ó, o E, ela só vai ligar quando estiver as duas acesas. O OU, ela vai acender quando uma ou as duas estiverem ligadas. E o não, ela só vai acender quando ela estiver desligada. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, né? Apesar de ele não executar nada, mas eu vou mostrar para vocês como que ficaria essa construção com duas ou mais condicionais nos blocos, ok? Para isso, eu vou criar três situações diferentes, ou seja, eu vou criar três comandinhos diferentes para o chat. O primeiro vai ser o E, o segundo eu vou chamar de ou, e o terceiro eu vou chamar de não. E cada um vai ser o conectivo e a palavrinha que eu coloquei como comando de chat, tá? Então, ó, para cada um deles eu vou colocar um C então neles e eu vou utilizar aqueles hexágonos esticados lá dos booleanos que a gente encontra na abinha de lógica, ok? Então ali, ó, eu criei umas variáveis ali, tá? Uma eu chamei de habilitação, outra de doc veículo, a terceira eu chamei de morador, a quarta de visitante e acertou em 5, que vão ser as condições que o nosso condicional vai ter que avaliar, ok? Vamos para o comando do E, então. Vamos colocar ele ali, ó. E no primeiro espaço eu vou colocar habilitação. E no segundo hexágono eu vou colocar doc veículo. E ali no meio, a gente vai ter que colocar, como o próprio nome do comando do chat diz, o conectivo E. Então, ó, vamos ler como que ficaria, ó.
com o comando de chat E. Então, quando eu digitar o comando E, ele vai verificar se a habilitação é verdadeira e documento do veículo é verdadeiro. Se ambos os dois forem verdadeiros, e apenas os dois verdadeiros, então executa o comando que tiver ali dentro, ok? Vamos para o segundo. Eu vou fazer quase a mesma coisa que o E. A única coisa que vai mudar, além das variáveis, é que eu vou colocar o comando OU ali. Então, no C, eu vou puxar lá o nosso hexágono esticado com a palavrinha OU lá dentro, tá? E repare que a gente consegue alterar aqui também, tá? E aí eu vou colocar em um hexágono interno ali dentro, eu vou colocar a variável morador e no outro eu vou colocar a variável visitante. Então, quando eu teclar a palavra, quando eu digitar a palavrinha ou, ele vai verificar se a pessoa ou é morador ou é visitante. E se apenas uma das duas ou as duas forem verdadeiras, vai acontecer o que tiver ali dentro. E o último, mas não menos importante, seria o comando de chat não, tá? Então ali no C, eu vou puxar lá, ó, o nosso comandinho de negação, nosso hexágono de negação. Vou colocar ele ali e puxar ali dentro, ó, acertou em 5. A variável acertou em 5. Então, com o comando de chat não, se não acertou em 5, então apresentaria a mensagem de erro, que seria o comandinho que estaria ali dentro, ok?